Quando James Clerk Maxwell combinou as suas equações e realizou mais uma operação matemática, algo extraordinário aconteceu. Ele se viu olhando para a descrição matemática de uma onda. Com entusiasmo, Maxwell percebeu que essa onda puramente eletromagnética tinha exatamente a mesma assinatura de uma onda luminosa, com a mesma forma e a mesma velocidade. Essa coincidência matemática foi tão surpreendente que mais tarde Albert Einstein fez a seguinte reflexão: imagine os sentimentos de Maxwell nesse momento emocionante. A poucos homens no mundo tal experiência foi concedida. Mas apesar da constatação teórica, as ondas de Maxwell existem de fato? Para provar isso, alguém teria que gerar uma onda eletromagnética a partir de impulsos elétricos e magnéticos. O físico alemão Heinrich Hertz aceitou o desafio. Nesse vídeo, eu vou guiar vocês pelo raciocínio de Maxwell para alcançar a previsão teórica da existência das ondas eletromagnéticas e também vou discutir os procedimentos experimentais que Hertz usou para produzi-las em laboratório pela primeira vez. Olá pessoal, sou eu Desfilete e aqui eu discuto com clareza e rigor os princípios básicos que governam o mundo. Se você acha que isso é relevante para você, para o seu desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal e ative o seu sininho. A previsão teórica da existência das ondas eletromagnéticas foi feita por James Clerk Maxwell. Ele propôs que a luz visível, que antes era considerada um fenômeno completamente separado da eletricidade e do magnetismo, fosse na verdade uma onda eletromagnética. A sua teoria também implicava que as ondas eletromagnéticas não se limitariam à luz visível e que deveria ser possível produzi-las empregando circuitos elétricos oscilantes. Para fazer essa predição, ele se baseou no conteúdo da lei de Faraday, que diz que um campo magnético variável gera um campo elétrico, e também no conteúdo da equação de Ampère-Maxwell, que afirma que o oposto também acontece, ou seja, um campo elétrico variável gera um campo magnético. Esses dois fenômenos foram discutidos nesses vídeos aqui. Maxwell foi responsável pelo insight essencial sobre essa simetria que conecta os campos elétricos e magnéticos, e as consequências matemáticas disso o levou a uma descoberta revolucionária. Se um campo magnético variável induz o campo elétrico, então esse campo elétrico induzido também está mudando. Ao constatar esse fato, Maxwell postulou que dessa simbiose entre os dois campos variáveis surgiria uma onda composta de campos elétricos e magnéticos e que poderia propagar-se pelo espaço. Maxwell também levou em conta que cargas estáticas e correntes estacionárias produzem apenas campos estáticos e não campos variáveis. Portanto, a produção de campos variáveis requeria que cargas e correntes também fossem variáveis. Com isso, ele previu que essa situação só poderia ser obtida se cargas elétricas fossem aceleradas, o que implicaria também numa corrente elétrica oscilante. Assim, Maxwell foi levado a sugerir que ondas eletromagnéticas poderiam ser produzidas por cargas elétricas aceleradas. E como veremos ao longo desse vídeo, essa é uma das consequências mais importantes das equações de Maxwell. Toda carga acelerada irradia ondas de campos elétrico e magnético. Vou discutir agora, detalhadamente, a origem de uma onda eletromagnética. Para se ter uma melhor visão desse fenômeno, precisamos ter em mente as linhas de campo magnético e de campo elétrico de uma carga parada. Por simplicidade, consideraremos uma única carga positiva no espaço. Pelo que nos diz a magnetostática e a eletrostática, as linhas de campo magnético para essa carga simplesmente não existem, já que cargas paradas não geram campo magnético. Por outro lado, as linhas de campo elétrico existem e, nesse caso, elas são divergentes. Elas saem da carga, uma vez que a consideramos como positiva. Mas o que poderíamos esperar se essa carga oscilasse periodicamente, como ocorre em muitas situações reais? Essa oscilação vai produzir dois efeitos importantes. Primeiro, ela vai dar origem a um campo magnético num plano ortogonal ao movimento da carga. Esse campo é similar ao campo de um fio reto, que é circular e concêntrico ao fio. Devido à oscilação da carga, o sentido desse campo magnético vai se inverter a cada vez que a carga inverter o seu movimento. E com isso, as linhas de campo magnético induzido vão oscilar no plano, ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário. O segundo efeito produzido pela oscilação é que o movimento da carga vai chacoalhar as linhas de campo elétrico como se elas fossem cordas.
E é claro, uma onda vai surgir e vai propagar essas linhas de campo, como aconteceria de fato numa corda física, numa corda real. Assim, vemos que a origem de uma onda eletromagnética está associada ao movimento de uma carga acelerada, o que promove a irradiação de campos elétrico e magnético. Na prática, as ondas eletromagnéticas são produzidas por um momento de dipolo oscilante, que é a essência física de uma antena, que por sua vez nada mais é do que dois bastões metálicos retos conectados aos terminais de um gerador de corrente alternada. Quando o gerador de tensão alternada é ligado, os bastões se polarizam. Essa polarização oscila de um bastão ao outro na mesma frequência da fonte de tensão e dá origem a uma corrente oscilante. A polarização e a corrente oscilante geram, respectivamente, um campo elétrico e um campo magnético. As linhas de campo elétrico geradas por um dipolo oscilante diferem daquelas geradas por uma única carga oscilante. Isso porque num dipolo, as linhas de campo começam nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas. Durante a oscilação, o campo é máximo quando as cargas estão na separação máxima. É nulo quando elas se encontram e é mínimo quando a posição das cargas se inverte. Por conta do movimento das cargas, a cada meio ciclo, as linhas de campo elétrico se dobram, se fecham quando as cargas se encontram e se destacam da antena no mesmo instante em que uma nova linha, agora no sentido oposto, começa a ser gerada. Assim, diferente do caso de uma carga única, as linhas de campo elétrico geradas por um dipolo oscilante formam laços fechados. Enquanto isso, as linhas do campo magnético gerado são círculos concêntricos, cujo plano é ortogonal ao eixo da antena. Assim como o campo elétrico, o campo magnético inverte o seu sentido, e uma nova linha de campo é gerada a cada vez que a corrente oscilante se inverte. Note que para ambos os campos, a cada meio ciclo, novas linhas são geradas. Mas apesar disso, as linhas antigas não desaparecem repentinamente. Elas simplesmente se põem a afastar para pontos distantes a uma velocidade finita, que, como veremos no próximo vídeo, é igual à velocidade da luz. Como um campo magnético variável produz um campo elétrico e vice-versa, essa combinação de campos variáveis que se move para longe é autossustentável. A onda passa a não depender mais das cargas da antena e continua a se propagar indefinidamente por conta própria. A combinação de ondas de campo elétrico e magnético recebe o nome de onda eletromagnética. Como veremos no próximo vídeo, à medida que essas ondas se propagam, elas se espalham e transmitem a energia dos campos. Essa transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas é chamada de radiação. Próximo das cargas oscilantes, tem uma chamada radiação de campo próximo, que está associada à situação que eu acabo de descrever e que normalmente é mais complicada de se analisar. Já em regiões mais afastadas, temos a radiação de campo distante, que geralmente é aquela que detectamos e que utilizamos no dia a dia. Nessa região, os campos elétrico e magnético se mostram como ondas planas, ortogonais entre si. Várias coisas sobre o campo de radiação podem ser observadas. Primeiro, é que neste caso, seus campos elétrico e magnético, em qualquer ponto, são perpendiculares entre si e à direção de propagação da onda. Segundo, é que ambos os campos alternam o seu sentido a cada meio ciclo. É importante notar aqui que os campos elétrico e magnético realizam esse movimento em fase, perfeitamente sincronizados. Finalmente, muito longe da antena, as linhas de campo são praticamente planas. Nessa região, dizemos que as oscilações de campo elétrico e magnético que se propagam são ondas planas, indicando que cada campo oscila confinado em planos mutuamente ortogonais. Se a tensão da fonte varia senoidalmente, então as intensidades dos campos elétrico e magnético no campo de radiação também variam senoidalmente. Esse caráter senoidal das ondas fica evidente quando observamos a radiação de corpo distante. Aqui, os sentidos e as intensidades dos campos oscilam em função da posição ao longo da direção de propagação da onda. Observe que os campos são perpendiculares entre si e também à direção da propagação da onda, o que faz dela uma onda transversal. Observe também que essas ondas são sempre ondas de campos, e não de matéria como aquelas que observamos na água ou em uma corda. E é justamente por serem ondas de campos que tais ondas podem se propagar no espaço vazio.
A representação de vetores oscilantes mutuamente ortogonais é uma representação típica e ilustra muitas das características das ondas eletromagnéticas. Mas ao mesmo tempo, essa imagem pode ser muito enganosa se você não pensar nela com cuidado. Primeiro, porque essa representação só é válida para descrever a radiação de campo distante. Nós vimos que para a radiação de campo próximo, a descrição é muito diferente. Segundo, porque os vetores que estão oscilando, o campo magnético e o campo elétrico, não são vetores espaciais que medem deslocamentos, mas em vez disso, eles são vetores que representam as intensidades, sentidos e direções, e como eles variam ao longo de uma única linha, nesse caso, o eixo X. Observe que ao longo de X, o valor dos campos oscila entre valores máximos e mínimos e se anula periodicamente em determinadas posições. Finalmente, esta representação assume que uma onda é plana, na qual as linhas de campo são praticamente planas e oscilam confinadas em planos mutuamente ortogonais. Mas tenha em mente que uma onda plana é apenas uma idealização. Não existem na natureza ondas planas, estritamente falando. Foi essa combinação específica de ondas de campos o que Maxwell previu e que depois passou a ser designada por ondas eletromagnéticas. A previsão teórica de Maxwell foi confirmada em 1887, 8 anos após a sua morte. Neste ano, pela primeira vez, as ondas eletromagnéticas foram geradas e detectadas experimentalmente. Esse foi o principal feito de Heinrich Hertz. O aparato experimental concebido por Hertz para gerar e detectar as ondas eletromagnéticas envolvia uma bobina de indução conectada a um transmissor composto por 2 eletrodos esféricos, separados por uma pequena distância. Esse circuito elétrico, de milhares de volts, enviava faíscas para frente e para trás entre o centelhador, feito de 2 botões condutores. De acordo com a previsão de Maxwell, a mudança na corrente elétrica deveria gerar uma onda eletromagnética. Para detectar essa onda, Hertz configurou um receptor a alguns metros de distância. Esse receptor nada mais era do que uma espira de fio com um centelhador, mas sem estar conectada a uma fonte de eletricidade. Assim que as faíscas eram geradas no transmissor, outra série de faíscas começavam a surgir no receptor. Essas faíscas eram devidas exclusivamente à chegada das ondas eletromagnéticas produzidas pelo transmissor, que provocava vibrações elétricas intensas no receptor. Essa descoberta ocorreu mais de 2 décadas após a publicação da teoria de Maxwell. Hertz acabava de produzir as primeiras ondas de rádio intencionalmente projetadas. Elas tinham a mesma velocidade da luz, embora tivessem frequências e comprimentos de ondas diferentes. Essas ondas de rádio produzidas por Hertz fazem parte do que hoje nós chamamos de espectro eletromagnético. Parece provável que nem Maxwell e nem Hertz reconheceram a importância de suas descobertas para a comunicação. Foi apenas na década de 1890, quando a teoria de Maxwell foi totalmente aceita, que os engenheiros Nikola Tesla e Guglielmo Marconi começaram a experimentar a telegrafia sem fio. Infelizmente, ambos, Maxwell e Hertz, morreram jovens demais e não desfrutaram em vida o prestígio de seu trabalho nem a consagração do eletromagnetismo com as suas profundas consequências conceituais e tecnológicas que se manifestaram nas décadas seguintes. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!